Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aí preparados para iniciarmos mais uma aula de história e nós vamos hoje conversar um pouco sobre as grandes navegações, mas agora de três países que um pouco depois de Portugal e Espanha se tornaram aí também grandes potências por causa das grandes navegações. Aí eu estou falando da Inglaterra, da França e da Holanda. Chegaram aqui na América, França e Holanda também chegaram aqui no Brasil, e nós vamos entender um pouco sobre isso, como se deu essa chegada aqui, quais os motivos que atrasaram e por que eles vieram para cá. Certo? Na última aula nós vimos o pioneirismo, vimos uma revisão do pioneirismo português. Lembrando também que já vimos a Espanha, né, as grandes navegações espanholas, os tratados que foram feitos. E agora, para finalizar esse capítulo, nós vamos ver esses três países que foram também de extrema importância para o crescimento da Europa, que até então era vista como uma periferia dos próprios árabes, já que eles tinham em suas mãos todo o controle do mar Mediterrâneo e por lá enriqueciam bastante com as especiarias pela Península Itálica. E agora a gente vai conhecer um pouco mais desses três países que, como eu falei, financeiramente cresceram muito por causa também das grandes navegações, tá bom? Então estejam com os livros, com o livro em mãos, com o caderno também, passar aqui uns slides para a gente conversar um pouco. Espero que vocês gostem da aula, procurando fazer da forma mais prática possível, de uma forma também que não fique cansativo para ninguém, tá bom? Principalmente para vocês, né? Para mim é tranquilo, mas aí um recurso didático a mais é muito bom, porque aí dá para tornar uma aula mais agradável, tá certo? Então, vamos lá começar com esse primeiro slide, que aí a gente vai entendendo aos poucos as grandes navegações. Vejam bem, tem outra coisa importante também de avisar, que todo esse assunto vão ter partes que nós vamos ver principalmente no capítulo 7, quando a gente volta a começar a falar de fato sobre o Brasil colônia. A gente vai iniciar falando do mercantilismo, e aí a gente volta para as grandes navegações, e aí eu vou trazer coisas mais detalhadas, como mercantilismo, características do mercantilismo, os principais objetivos dos portugueses e espanhóis aqui na nossa América, até mesmo na parte da América Central e na América do Norte, com a Inglaterra e a França. E a gente vai ver de uma forma mais detalhada. Mas nesse capítulo nós veremos mais voltado para as grandes navegações e as questões políticas e econômicas mais detalhadas é a partir do capítulo 7, tá certo? Então não se preocupe em achar assim, poxa, a gente viu apenas essa parte, mas tem muita coisa para ver, até porque toda a base de vocês, até o último capítulo, sempre a gente vai falar de Portugal, a gente vai falar da Espanha, a gente vai falar dos holandeses, dos franceses e até mesmo dos ingleses, certo? Vai ser assunto para o ano inteiro, então vocês só têm aí o que aprender, né? Então, assim, é bom começarmos, como o pessoal normalmente diz, né? Começar do começo, devagarzinho, para também não trazer tanta informação. À medida que vocês forem enraizando o conteúdo, aí o capítulo vai oferecendo sempre algumas coisas a mais, tá bom? Então estejam com todo o material aí para a gente iniciar agora. Vamos lá então. Hoje nós vamos, como já foi falado, vamos estudar as grandes navegações, né, referente mais aí à colonização inglesa, francesa e holandesa, que foram aqueles países europeus que também aventuraram na expansão marítima posterior a Portugal e Espanha. Então, o que percebemos nas últimas aulas é que Portugal foi pioneiro nas grandes navegações, seguido um pouco depois pela Espanha, e a partir daí começa-se uma disputa entre Portugal e Espanha, uma corrida marítima, porque era necessário se buscar metais preciosos, especiarias, buscar novas rotas comerciais. Portugal e Espanha aí estão disputando
essa corrida marítima em busca do progresso. Chega um momento que nós estudamos já ainda no século XV, que vai ocorrer uma partilha do mundo, desse novo mundo dividido entre Portugal e Espanha. E foram feitos alguns tratados. O primeiro deles que vimos foi o Tratado de Toledo, que foi assinado em 1480 e afirmava que as terras a serem descobertas ao sul das Ilhas Canárias, ou seja, na África, pertenciam a Portugal, garantindo o acesso às rotas marítimas do Atlântico Sul. Então, esse Tratado de Toledo foi o primeiro tratado feito antes mesmo das expansões espanholas. Mas claro que quando se inicia as grandes navegações espanholas, com a chegada de Colombo à América, as disputas elas começam a crescer entre Portugal e Espanha. E a Igreja Católica publicou em 1493 uma bula chamada Bula Papal Intercoetera, que estabelecia uma linha imaginária de norte a sul, chamada aí de meridiano, que passaria a 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Então, as terras encontradas a leste dessa linha seriam de Portugal e as localizadas a oeste seria da Espanha. Vimos isso também nas nossas aulas, com o mapa também, né? O que acontece aí? Portugal não vai ficar satisfeito com essa bula intercoetera e vai pressionar o governo de Portugal. Então Portugal se recusa a aceitar essa bula papal, pois ela sabia, na verdade, de existências de territórios a oeste da própria linha imaginária e desejava dominar parte deles. A área mais localizada aqui para o que hoje chamamos Brasil. Então as pressões portuguesas resultaram aí na assinatura do chamado Tratado de Tordesilhas em 1494. E esse acordo estabelecia aí um novo meridiano, que ficaria 370 léguas a oeste do arquipélago do Cabo Verde. O Papa reconhecia que todas as terras a leste dessa linha seriam portuguesas e as terras a oeste seriam espanholas. E, em troca disso, os monarcas de Portugal e da Espanha se comprometiam a estender o cristianismo nessas novas terras. Vimos isso tudo nas aulas passadas. Tem até um mapa na página 44 de vocês. O que acontece aí? O próprio Tratado de Tordesilhas vai garantir a Portugal e Espanha a posse das terras que foram recém-encontradas, o que levou, nesse sentido, ao controle sobre o comércio dos produtos que eram obtidos no continente americano, transformando aí Portugal e Espanha em grandes potências do século XVI. Eles que eram considerados periferias, uma periferia árabe, agora se tornam superpotências. E a partir de agora, nós vamos ver como foram as navegações inglesa, francesa e holandesa. Vamos iniciar então falando um pouco sobre as grandes navegações inglesas. Tem alguns objetivos aí que eu coloquei aqui no slide. Primeiro, alternativa para os perseguidos religiosos devido à adoção do anglicanismo como religião oficial do Estado. Então a gente está falando aí do rei Henrique VIII, que vai iniciar uma nova religião. A Inglaterra, que era católica, e rei Henrique VIII, por diversos motivos, principalmente por questão do seu casamento, que ele queria se divorciar e a Igreja Católica não permitia divórcio. O rei Henrique VIII percebeu que estava perdendo o domínio sobre o catolicismo e cria aí a religião anglicana, no qual ele mesmo era a autoridade máxima. Então havia um grupo chamado de puritanos, que eram protestantes, que não aceitando o anglicanismo, devido às perseguições religiosas pelo próprio rei Henrique VIII, aproveita essa oportunidade da expansão marítima inglesa e também vão
em direção às novas terras, né? As terras de novas oportunidades, que era chamada de América. Então, no início das navegações inglesas, houve uma contestação muito grande a respeito da legitimidade do Tratado de Tordesilhas. Ou seja, os ingleses ameaçaram os domínios portugueses e espanhóis da América por meio da invasão de seus territórios e também de algo muito conhecido que era chamado de pirataria. Terceiro ponto que eu botei aqui, alternativa de vida nova para excluídos socialmente, que haviam sido expulsos do campo e de suas terras pelos cercamentos. Então a Inglaterra também passou uma situação bastante complicada, porque a terra era a forma que as pessoas sobreviviam através da prática da agricultura. Então os cercamentos eram também chamados de enclosures, que significa cercamentos. Por quê? Porque havia um comércio muito grande de lã, e esse comércio de lã começou a crescer, e começou-se a partir daí na Inglaterra cercarem as terras para a criação de ovelhas. E a criação de ovelhas não exige tantos trabalhadores como na agricultura. Então aquele povo que foi excluído socialmente e expulsos do campo, tentaram ir para a zona urbana, não tendo muitas oportunidades, também viram esse momento de expansão como uma oportunidade de conhecer a América, que era a terra de oportunidades, para se começar aí a colonização também inglesa na América. E os ingleses acabaram, por fim, fundando as chamadas 13 colônias na costa atlântica, que depois vai se passar a se chamar Estados Unidos da América, quando essas 13 colônias norte-americanas, elas conseguem lá na América do Norte a independência sobre a Inglaterra. Então isso é por cima o que ocasionou as consequências aí das expansões marítimas inglesas. No livro de vocês, nós estamos falando aí da página 46. Vai trazer algumas informações a respeito da Inglaterra. Então, primeiro ponto diz, fim do século XV, início do século XVI. Conquistou a costa norte da América com o navegador Giovanni Caboto e John Cabot. Segunda metade do século XVI, Francis Drake, capitão e corsário inglês, fez a volta ao mundo durante o reinado de Elizabeth I. Comandou ataques piratas a galeões espanhóis carregados de ouro e prata da América, enriquecendo a coroa inglesa. Então era uma prática muito comum entre os ingleses, que era a própria pirataria. Então nós temos aí a figura do pirata, que não era aquele que oficialmente estava a serviço do rei. Nós temos aí uma figura de pirata que estava a serviço do rei, chamado de corsários. Esses poderiam ser chamados de corsários do rei. E a palavra galeão é um navio à vela com 4 mastros usados no século XVI até o século XVIII para transportes de mercadorias de valor e para a guerra. Então, houve aí vários ataques a esses navios ou esses galeões espanhóis, que sempre estavam carregados de ouro vindo das Américas e acabavam enriquecendo também a coroa inglesa. Era uma forma que os ingleses tinham de obter muito mais riqueza. E no século XVII, que é o que acabamos de falar, iniciou a colonização da América do Norte, fundando as 13 colônias que dariam origem ao que hoje chamamos de Estados Unidos da América do Norte. Apenas a nível de informação básica, até porque nós vamos estudar isso mais à frente, as colônias ficaram conhecidas aí como Nova Inglaterra e se desenvolveram povoamentos. Os principais aí, que chamamos de Massachusetts, Rhode Island, Nova Hampshire, e aí Connecticut, Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey, e aí vai, né?
Não vou passar tanto tempo tentando falar aqui em inglês para não passar vergonha. E mais à frente nós vamos ver mais consequências dessa colonização nos Estados Unidos da América, que chamamos hoje de América do Norte, mas até então era chamada de Nova Inglaterra. Observem que aqui, mais abaixo, deixa eu só mostrar aqui a vocês, nós temos o Oceano Atlântico. E esse Oceano Atlântico, e à beira do Oceano Atlântico se formou várias províncias. Aqui, ó, nós vamos vendo Geórgia também, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, entre outras, que estamos citando aqui. Certo? Então essas foram as colônias da conhecida Nova Inglaterra, que vai dar origem então à América do Norte, e depois, com a independência das 13 colônias da Nova Inglaterra, independência de quem? Da própria Inglaterra, vai se formar aí os Estados Unidos da América do Norte. E agora a gente vai falar também da França. Observe que nós estamos fazendo, inicialmente, de forma panorâmica, mas no decorrer do livro nós vamos falar mais vezes das consequências da colonização inglesa, das características da colonização inglesa, como também da francesa e holandesa. Principalmente quando a gente fala de Holanda, do Brasil holandês. Também teve o período do Brasil francês e vamos trazer também importantes informações sobre a América do Norte, que é a América inglesa. Ok? Então vejam bem, na França, aí no século XVI, inicialmente a França compartilhou territórios com a Inglaterra ao norte da própria América e fixou-se principalmente na área que corresponde ao Canadá. Em 1608, os franceses fundam a atual cidade de Quebec, que fica na América do Norte. Então, na colonização francesa, assim como na colonização inglesa, os franceses também não reconheceram o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Foi feito lá em 1494. É claro que eles queriam espaço para poder explorar e conhecer essas novas terras, a chamada América, né? Nova terra chamada América, continente, e poder, a partir daí, explorar. Então, não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. Outra coisa interessante era o desinteresse português pelas terras brasileiras no início do século XVI. Então, esse desinteresse português, quando eles chegaram aqui e não encontraram muita coisa, quando os portugueses chegaram, eles não viram muito o que fazer, passaram pouco tempo aqui no Brasil, cerca de 10 dias, e depois seguiram em direção às Índias. Então esse desinteresse português pelas terras brasileiras chamou a atenção da França, que resolveu aproveitar que não tinha nenhum tipo de guarnição no território brasileiro, e os franceses chegaram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e no Maranhão. Em 1555, ficou sendo chamada de França Antártica, e em 1612, na França Equinocial, que fica no Maranhão, tá? Ou Equinocial, como alguns chamam. Então, o que acontece diante dessa situação? Vai gerar o início do Brasil colônia, onde o governo português vai procurar agora ter mais atenção com as terras que faziam parte do Tratado de Tordesilhas, e vai sugerir aí as chamadas capitanias hereditárias e o povoamento dessa região litorânea do Brasil, que fazia parte de Portugal. Então, Portugal só se preocupou de fato com o Brasil quando viu que os franceses haviam invadido, certo? Não respeitando aí o Tratado de Tordesilhas. O que levou então a esse atraso nas grandes navegações francesas e inglesas?
O principal motivo foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos e também a Guerra das Duas Rosas entre França e a Inglaterra levou a um atraso muito grande às grandes navegações desses dois países. Então essas disputas entre França e Inglaterra, ela vai chegar até mesmo no que chamamos de idade contemporânea. Vai um pouco antes das 13 colônias americanas serem independentes, as 13 colônias inglesas, né, da Nova Inglaterra serem independentes e formarem os Estados Unidos da América, França e Inglaterra haviam se metido em mais uma bronca, mais um problema que vai gerar depois uma guerra chamada Guerra de 7 Anos. Então, França e Inglaterra sempre estavam aí no período, desde a Idade Média, na moderna e na própria contemporaneidade, travando guerras entre elas. E os fatores, isso foi um fator, no caso aqui a Guerra dos 100 Anos, de atraso nas navegações da França e da Inglaterra. Trouxe empobrecimento e atraso nas grandes navegações, porque uma guerra sempre traz prejuízos em todos os aspectos, principalmente financeiro. Outra coisa que trouxe muito problema na França foram as guerras religiosas que dividiram o país. E as guerras religiosas aqui já está falando aqui entre catolicismo e protestantismo. Vocês vão estudar mais à frente Reforma Protestante, e a Reforma Protestante vai ser uma divisão do cristianismo, onde os católicos ficarão de um lado e surgirá aí a figura dos protestantes a partir do ícone mais conhecido aí da Reforma Protestante, que é Martinho Lutero. Então o protestantismo havia crescido muito em uma parte da Europa, a gente vai ver com mais detalhes no capítulo desse estudo, e católicos e protestantes travavam batalhas até mesmo sangrentas, como foi conhecida como a Noite de São Bartolomeu, que foi muito sangue derramado, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres mortos, tanto católicos como protestantes. Então todos esses problemas agravaram muito e atrasaram bastante as navegações francesas. Como os ingleses eles praticavam a pirataria, a França também gostava de participar dessa prática. Que eles afirmavam que também queriam o caminho para a Ásia, mas já tinham conhecimento da própria América. E uma frase aí muito conhecida que dizia: o sol brilha para todos e desconheço a cláusula do testamento de Adão, que dividia o mundo entre os portugueses e espanhóis. Então está aí uma frase mostrando a contestação do governo francês na divisão do mundo entre Portugal e Espanha. E aqui nós estamos falando do mundo ocidental, civilização ocidental. Aqui mais algumas informações básicas que não estão no livro. 1534 a 1535, a França, na sua colonização, explorou a foz do rio São Lourenço e chamaram lá de Nova França. Também tentaram ocupar parte do Brasil, fundando a França Antártica, no Rio de Janeiro, que nós também vimos isso. E 1608, temos também no Maranhão, né, que já falamos. Em 1608 foi a fundação de Quebec, no Canadá, onde se fala o francês. Fala inglês também, mas predominantemente francês. São algumas informações sobre a colonização francesa, que será um assunto que falaremos de forma mais detalhada nos próximos capítulos. E sobre a Holanda, e esse aqui no Brasil foi o que fez mais história, como eu falei para vocês, o Brasil holandês foi um período em que houve um desenvolvimento social e econômico muito grande no Brasil. E aí falando especificamente
de Pernambuco, que vai ser uma referência onde uma figura chamada Maurício de Nassau vai realmente governar muito bem aqui, o que hoje chamamos de Pernambuco, certo? Mas a Holanda, ela também participou das grandes navegações de forma um tanto atrasada. Por quê? Porque havia alguns problemas referentes à herança do trono. Por isso que eu botei aqui, ó, em 1581, o rei Filipe II de Espanha herda a Holanda de seu pai, que era Carlos V. Então, quando há uma independência holandesa com a Espanha, essa atuação nas grandes navegações, elas vão realmente melhorar, vão possibilitar uma maior independência, porque a partir daí a Holanda está constituída como um Estado. Então a Holanda conquista sua independência oficial em 1609. Aqui é uma outra observação que vale a pena salientar, que a Holanda ela se desenvolve como uma nação capitalista. E a gente chama de capitalista, que é o chamado primeiro momento do capitalismo, a política mercantilista. Isso a gente vai ver, se eu não me engano, no capítulo 6 ou 7, onde vamos ver as características de uma política mercantilista. Então não se preocupem com isso agora, mas entendam que é uma forma, é a fase embrionária do capitalismo, onde surge uma burguesia chamada calvinista. E por que calvinista? Primeiro, porque vem de João Calvino, que fez parte da segunda geração dos reformadores. Que reformadores são esses? Os reformadores protestantes. O protestantismo teve sua primeira fase até Martinho Lutero e a segunda fase dos reformadores. João Calvino é um dos grandes ícones do protestantismo. E essa burguesia, chamada burguesia calvinista, como alguns chamam, está relacionado ao incentivo ao livre mercado. E esse desenvolvimento dessa nação vai se destacar aí no Brasil, numa Holanda protestante, e que vai chegar aqui com Maurício de Nassau, que também era calvinista, ou seja, protestante. Outra coisa que vai ser importante com a chegada dos holandeses aqui na América, no Brasil, especificamente em Pernambuco, é a sua parceria com os portugueses. Nós vamos falar isso também quando tratarmos do Brasil colonial, sobre o governo holandês aqui no Brasil, mas só antecipando um pouco, a parceria da Holanda com Portugal era uma parceria que estava relacionada à produção açucareira. Então Portugal precisava de financiamentos, empréstimos. Havia aí a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma companhia de burgueses calvinistas que emprestavam dinheiro para Portugal para que houvesse um investimento maior na produção açucareira, principalmente aí na construção de engenhos, refino e distribuição do açúcar na Europa. Era um produto que realmente estava sendo muito pedido e disputado. Depois do primeiro ciclo, que foi conhecido assim o ciclo do pau-brasil, temos aí o da cana-de-açúcar, que é essa chamada produção açucareira. Então, no século XVII, a Holanda se torna uma grande potência naval europeia. Suas enriquecidas companhias de navegação formaram parcerias com Portugal na produção e na distribuição aí do açúcar para toda a Europa. Temos mais outras informações que vão relacionar a chegada dos holandeses aqui e que também vai ser conteúdo a partir do capítulo 7, que foi a União Ibérica, que foi um momento no qual Portugal foi governado pela Espanha. Houve a fundação da Companhia das Índias Orientais, fundação da Companhia das Índias Ocidentais, que foi essa que garantiu aí o desenvolvimento, principalmente do Nordeste, a ocupação do Nordeste de 1630 a 1654.
Então essa fundação da Companhia das Índias Ocidentais era aquela que investia seu dinheiro para os senhores de engenho, para a produção do açúcar. Então teve aí a chamada depois a Guerra pelo Açúcar, que foi proibida de comerciar o açúcar brasileiro. A Holanda invade e ocupa colônias ibéricas na África e no Brasil. Então isso já foi o finzinho do Brasil holandês aqui no Nordeste. E aí vamos ver isso de forma mais detalhada. Então aqui estão alguns lugares que a Holanda chegou, em alguns locais onde eles estabeleceram comércio. Na América do Norte foi chamada de Nova Holanda, que depois deu origem aí a Nova York. Temos no Brasil a primeira tentativa dos holandeses, tentaram chegar aqui por Bahia, foram expulsos, anos depois chegaram e vieram aqui para Pernambuco. Ilhas no Caribe, Suriname, Indonésia, África do Sul, formando aí empresas capitalistas para a exploração comercial, para o comércio mundial, né, do produto que estava mais em alta, principalmente o açúcar, formando aí uma ligação das companhias das Índias Orientais com a Companhia das Índias Ocidentais. Então a Holanda realmente teve um destaque muito grande no capitalismo, e nessa forma de capitalismo embrionário, que era o próprio mercantilismo. Era muito estrategista e trouxe consigo também uma nova religião, diferente da Espanha e de Portugal, que estava lá, que era firme no catolicismo romano. Você tinha também a Inglaterra e a França. A Inglaterra tinha seu anglicanismo, tinha momentos que era católico, e a França, que era também calvinista. Os holandeses também eram calvinistas. A França também passou por um momento entre aquela guerra, né? A guerra de São Bartolomeu, entre católicos e protestantes. Mas de todos esses, a Holanda é aquele que está mais firme e mais unificado nas questões religiosas, abraçando aí o protestantismo e trazendo para o Brasil toda a sua ética, toda a ética protestante. Então vejam só, na página 47 de vocês, tem lá o Saiba Mais, onde vai falar um pouco sobre a chegada dos franceses na Baía da Guanabara e também um pouco sobre a cidade de Mauricéia, onde depois vai se tornar Recife, que chamamos hoje também de Pernambuco, e a área do Recife, ali onde nós andamos tanto no centro do Recife, tem muito do Brasil holandês. Isso a gente vai ver mais à frente. E temos abaixo aí, na página 47 também, o mapa onde vai mostrar o domínio inglês, o domínio francês e holandeses do século XVI a XVIII. É só dar uma explorada aí nesse mapa. Então, quais foram as consequências da expansão marítima europeia? Então, na página 48 de vocês, algumas informações sobre isso. Primeiro, o enriquecimento com a exploração do comércio e dos territórios recém-conquistados. Isso por todas essas nações que falamos. O eixo comercial saiu lá do mar Mediterrâneo e passou aí para o Oceano Atlântico, e houve um fluxo muito grande dos produtos americanos, em especial os metais preciosos, que impulsionou a atividade mercantil. Então, esses metais preciosos eram realmente uma fonte de lucro muito grande, junto, claro, com as suas especiarias. Houve aí o desenvolvimento de uma nova classe social, que era chamada de burguesia, e aí chamamos de burguesia europeia, que pôde aumentar as suas riquezas e também conquistar prestígio social, já que os burgueses vinham das classes mais baixas e começaram a enriquecer. Surgiram também os monarcas e o fortalecimento de um governo absolutista. O rei também passou
a ter muita riqueza, muito poder por causa das grandes navegações, e passou-se aí a Europa, ao invés de ser descentralizada politicamente, ser tudo centralizado, formando os estados mais fortes, Portugal, a Espanha, Inglaterra, França e Holanda, e formando aí chamadas monarquias absolutistas, onde todo o poder está centralizado na mão de uma só figura chamada rei. Para os povos da América, houve aí grande parte da população foi exterminada pela violência e pelas doenças dos colonizadores, e aí não foi muito bom. Na África também houve o tráfico negreiro, né? Ou seja, a prática de compra e venda de escravos para trabalharem nas propriedades, principalmente no chamado Brasil colonial, e vai até no período do café, que é o Brasil Império. Vocês vão ver isso ano que vem. As expedições marítimas também trouxeram algumas dificuldades, né? A inflação na Europa se tornou altíssima porque houve abundância de moedas no continente e elevou o preço das mercadorias. Então foram tantos metais preciosos, principalmente quando você fala de uma Espanha que explorou muito as civilizações, as civilizações da Mesoamérica, que nós vamos ver, e também dos Andes, principalmente a Mesoamérica com os astecas, a França e a Inglaterra, principalmente com sua pirataria, a Holanda com sua ética protestante e o capitalismo. Então tudo isso fez com que tivesse aí um acúmulo muito grande de metais preciosos, muita moeda, poucas mercadorias, logo vai gerar um aumento do preço das mercadorias, que vai ocasionar a inflação, ok? Então essas foram as consequências da expansão marítima europeia. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa explanação do capítulo que estamos estudando. Vimos toda a expansão marítima e sem essas, hoje também não estaríamos aqui para contar a história, ok? Um abraço, fiquem aí ligados que eu vou dizer quais são as duas informações que quero trazer para vocês agora. 7º ano, espero que vocês tenham gostado aí de mais uma aula. Eu quero trazer duas informações para vocês. A primeira é referente a uma atividade que vocês vão fazer, que é a segunda e a terceira questão da página 50. A segunda questão diz: complete o quadro comparativo dos estados que participaram da expansão marítima europeia, está abaixo, né? Baseando-se nas informações encontradas nesse capítulo e em outras fontes. Então você tem aqui Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda. Em cada quadro você vai botar início das navegações. Aí bota de Portugal, bota da Espanha, bota da Inglaterra, bota da França, bota da Holanda. E a mesma coisa você vai fazer os navegadores principais, as regiões e os resultados, certo? Nessa tabela. E a terceira questão diz assim: analise o quadro que você preencheu acima e responda as questões. Quais fatores influenciaram o pioneirismo português na expansão ultramarina? Letra B. Por que a Espanha só entrou na corrida ultramarina no final do século XV? Falamos sobre isso também. Letra C. Todos os países obtiveram o mesmo sucesso em suas viagens? Letra D. Por que os ingleses só começaram a disputar os mercados e territórios a partir do século XVI? Então isso foi a aula de hoje, né? Letra E. Qual foi o papel da França no início da colonização brasileira? Também a aula de hoje tem no livro. Letra F. Como a Holanda tornou-se uma potência no século XVII? Vocês vão fazer essas duas questões no caderno, não façam no livro, certo? Deixem tudo organizadinho. Depois eu vou ver uma forma aí de corrigir todas as atividades, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e, de acordo com a aula, respondam as questões. Outro recado é que não deixem de olhar as informações
na plataforma, principalmente quando se refere a mensagens que a escola manda para que vocês se mantenham atualizados. E também no e-mail, tá bom? Então, para que se mantenha tudo atualizado, olha lá as mensagens, olha a caixa de e-mail também. Na própria plataforma tem as mensagens que a escola que manda em PDF, ok? Então, desejo a vocês aí uma boa semana de aula e a gente continua na próxima semana, tá? Forte abraço para vocês.